A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Igor. Meu nome é Riquelme. Meu nome é João Guilherme. E bem-vindos à aula de número 5, Manifestações Espirituais na Vida do Crente. Nós falamos diretamente da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, no país Brasil, que fica no planeta Terra. E pré-adolescentes, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar o nosso vídeo para que o reino de Deus possa estar sendo propagado por meio desse vídeo. Pessoal, nós não podemos começar a aula sem antes orar. Vamos orar? Vamos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha agora adentrar no coração e na mente de cada pré-adolescente, que eles possam captar tudo aquilo que o Senhor tem para passar para eles nessa aula, que eles venham ser ministrados de maneira poderosa, que eles venham ser amplamente usados de ouvir a voz do Espírito Santo, que eles possam presenciar, Senhor, e acreditar e crer nas manifestações espirituais, que eles possam estar atentos nessa aula, Senhor, para que eles possam ser amplamente ministrados, Senhor. Que eles venham aprender tudo aquilo que o Senhor quer passar para o coração deles e para a mente deles, e que assim eles possam ser edificados e ser poderosamente usados pelo Espírito Santo no futuro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, Senhor, pré-adolescentes. Eu me chamo Paulo e estamos aqui para fazer a leitura bíblica do devocional. Se encontra 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22. Não extingais o espírito, não deprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E foi isso, pré-adolescentes. Até a próxima. Pré-adolescentes, na aula de hoje a gente vai ver sobre falar em línguas, sobre profetizar, sobre mistério, fogo e unção e todo esse negócio que a assembleiana adora. Mas, antes de chegar nisso, nós não vamos estudar o falar, e sim o agir. Pensa bem, não adianta nada eu sair por aí na rua apontando a vida de todo mundo, cheio do fogo, da unção e da glória, se eu não tenho um bom testemunho. Alguém já disse que enquanto nossas palavras falam aos ouvidos das pessoas, as nossas atitudes gritam aos olhos delas. Mas então, Riquelme, o que é testemunho? Bom, pré-adolescentes, como o Igor acabou de falar, nós cristãos vivemos através do nosso testemunho. Mas então, você pode se perguntar, o que é o testemunho? Testemunho nada mais é do que o que nós fazemos na nossa igreja, que é falar do amor de Cristo, através das nossas palavras, nos evangelismos que a gente mesmo pratica na nossa igreja. Essa é uma das maneiras de mostrar, através de nós, um bom testemunho. A outra maneira, além de falar do amor de Cristo, é mostrar com as nossas próprias atitudes, na nossa maneira de andar, de falar, de agir. Assim, nós criamos um bom testemunho do amor de Deus. E nós temos um excelente exemplo disso no profeta Eliseu. Certa vez ele foi a uma cidade chamada Sunem. E lá teve uma senhorinha que viu ele e convidou ele para tomar um cafezinho. Depois disso, eles viraram amigos. E toda vez que Eliseu ia nessa cidade, ele passava um tempo na casa dessa mulher. Mas acontece que Eliseu era um homem de Deus, ou seja, ele tinha um bom testemunho. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E como o Igor falou do exemplo de Eliseu, que é um exemplo muito bom para todos nós, agora eu vou mostrar para vocês o nosso exemplo maior. E qual é o nosso exemplo maior como cristãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior exemplo de como nós devemos agir como cristãos, como nós devemos testemunhar que somos verdadeiramente filhos de Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1 ao 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filho amados, e andai em amor como Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Ou seja, nós devemos andar como Cristo andou, em amor ao próximo, em amor a Deus, e através das nossas atitudes, demonstrarmos que somos cristãos verdadeiramente. Eliseu, através do testemunho dele, as pessoas identificaram que ele era um cristão verdadeiro. Então você, na sua escola, na sua casa, onde quer que você vá, você deve fazer com que as pessoas sintam que você é realmente um cristão verdadeiro, que as pessoas enxerguem Jesus em você. E uma pessoa que imita Cristo é uma pessoa que ama Cristo, é uma pessoa que nega a si mesmo por amor a Cristo. Então, como nós tratamos desse tópico, nós devemos ser imitadores de Cristo.
e fazer tudo o que Cristo fez aqui na terra, mas agora através de nós, no nosso testemunho, nas nossas palavras, como o Riquelme falou, nas nossas atitudes, como o Igor falou, e como o próprio versículo que eu li aqui de Paulo, nós devemos transparecer isso no nosso amor a Deus, no nosso sacrifício suave, que no caso é o nosso testemunho interior. E a palavra testemunho vem do grego martírios, que quer dizer mártires. Mártires significa, como vocês já sabem, alguns, não sei se outros já sabem, é uma pessoa que daria a sua vida por algum propósito. No nosso caso, o propósito de Cristo. Assim como Cristo morreu por vocês, agora vocês vão entregar a vida de vocês a Cristo, ou seja, viver por Ele. Assim como Ele morreu por vocês, agora vocês vivem por Ele. Então vocês são mártires, ou seja, testemunhas de Cristo. Uma testemunha de Cristo é uma pessoa que decidiu morrer para si mesmo e viver para um propósito maior, que no caso é o propósito de Cristo. Ou seja, pré-adolescente, a gente tem que se importar com o que os outros pensam da gente. Mas agora, não é no sentido de eu ficar ansioso, com medo de alguma rejeição ou procurar a aprovação dos outros. Muito pelo contrário, a gente deve se importar com o que os outros pensam da gente, para eles verem Deus em nós, verem Jesus Cristo em nós. E quando isso acontece, nem sempre eles vão reagir bem. Acontece que tem muita gente que não vai gostar de ver Deus em nós. Se o nosso próprio Senhor Jesus Cristo foi chamado de Beuzebu, ainda mais a gente que serve a Ele, né? Então, nós temos que ter um bom testemunho, mas a gente tem que ficar atento, que em alguns momentos nós seremos rejeitados, assim como Ele mesmo foi. Quem você pensa que é? A Ana falou sobre isso. Que ele até se chamava de Messias. Você está afirmando ser o Messias? Ou você está meramente afirmando falar em nome do Senhor como um profeta? Sim. Você é um falso profeta. Calma. Isso é uma coisa muito grave de se falar. Jesus, acho melhor irmos. Lázaro, você é amigo dele. Você não pode se envolver. Você sabe o que a lei de Moisés diz. Somos todos amigos dele, Arão. Não podemos dizer coisas assim. Jesus, levante-se imediatamente. Rabino, por favor. Rafi, venha com Jesus e comigo. Não. Nós vamos sair e todos vocês podem O continuar. Rabino Benjamim afirmou que ele é um falso profeta. E eu não posso argumentar. Você disse que viu o milagre. Ele está dizendo que só ele pode nos salvar. Ele não usou essas palavras. Foi o que eu quis dizer, sim. Jesus, você não está ajudando. Pare, meu irmão. Ele está dizendo que não somos o povo escolhido. Ele não disse isso, Rafi. Está escrito no livro de Moisés. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta terá que ser morto. Rabino Benjamim, eu te imploro. Isso não. Lázaro, tá tudo bem. Jesus, eles vão... Sim. Jesus, se você não renunciar às suas palavras, não teremos escolha a não ser seguir a lei de Moisés. Eu sou a lei de Moisés. Estão vendo só, pessoal? Mas, agora que a gente falou das atitudes, nós vamos estudar sobre o falar em línguas. Ou seja, o assunto pentecostal de agora. Ei! Mas então, Riquelme, para que a gente fala em línguas? O dom de falar em línguas também pode ser usado para anunciar o evangelho. Há diversos relatos bíblicos e extrabíblicos de pessoas que foram fazer missões transculturais, ou seja, missão em um país que não é o seu de origem, ou então numa cultura diferente. Então, se o país é diferente, logo a língua é diferente. E muitas pessoas que iam para lá não sabiam falar a língua daquele povo. Então elas começavam a orar em línguas. E as pessoas que ouviam essa língua reconheciam essas palavras em sua língua nativa. Igual a Atos 2. E como o Ricardo falou sobre Atos 2, mas antes de Atos 2, nós podemos lembrar de uma promessa, uma profecia que foi feita pelo profeta Joel há muito tempo atrás. Ele descreveu as seguintes palavras na profecia: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Presta nesse ponto, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão
e vossos filhos terão visões. E olha o detalhe mais importante. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então vocês veem que muito antes de Atos 2, Deus usa um profeta para profetizar que iria acontecer esse derramado do espírito, mas muitas pessoas tendem a interpretar que aquilo seria restrito somente ao período de Atos 2, mas não. Como a gente vê na profecia, e a palavra de Deus não falha, ele fala sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Então quer dizer que, assim como foi em Atos 2, essa profecia é válida para nós até hoje. Porque, como nós lemos, sobre toda a carne, sobre toda a carne. E nós vamos ver no decorrer do livro de Atos, no decorrer da Bíblia, que isso acontece com muita frequência. O enchimento do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. E tanto que Jesus ele vai falar as seguintes palavras em relação às línguas. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Porão as mãos dos doentes e eles serão curados. Ou seja, Jesus na grande comissão já está falando sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre as línguas estranhas. Então nós devemos sim buscar o batismo com o Espírito Santo, ou falar em línguas, porque como já foi falado anteriormente, esse dom é um dom que nos edifica. Ele é o único dom que edifica você mesmo. Então, para você ter acesso a todos os outros dons, primeiramente você tem que ter acesso ao dom de línguas, porque é ele que vai te edificar, ele vai fazer você ter um crescimento espiritual, um crescimento em Deus. E outro ponto muito interessante para a gente destacar é a comparação que Paulo faz entre as línguas estranhas e a profecia. Ele faz uma comparação em relação à importância de cada uma, a importância para a igreja. No caso, Paulo, em 1 Coríntios 14, ele está escrevendo a importância para a igreja das línguas estranhas e da profecia, onde ele diz que a profecia é mais importante que a língua estranha sem o intérprete. Mas quando houver intérprete, a língua estranha, ela tem o mesmo valor, tem o mesmo peso que a profecia. Por quê? Porque ela passa de apenas edificar a pessoa em si e edifica a igreja toda. Ou seja, ela é uma língua estranha, a pessoa está falando em línguas, mas profetizando ao mesmo tempo. Então nós podemos ver que em nenhum momento Paulo está falando que o falar em línguas é menos importante ou que nós não devemos falar em línguas. Pelo contrário, ele nos adverte a buscarmos esse dom. Então nós devemos pensar que no contexto que Coríntios está explicando, que a língua estranha com intérprete tem o mesmo valor da profecia, em nenhum momento ele está diminuindo o dom de falar em línguas. Pelo contrário, ele está apenas afirmando a importância para a igreja em si. Mas então, pré-adolescente, a gente viu que o derramado do Espírito Santo é uma coisa que o próprio Deus decidiu fazer. E Deus não faz nada à toa. Veja bem, isso não foi uma coisa que nós da Assembleia de Deus, ou igrejas pentecostais, ou pessoas de tal teologia inventaram. A verdade é que Deus decidiu fazer isso. Deus decidiu dar para nós essa ferramenta para nós nos edificarmos espiritualmente. As profecias, elas são extremamente importantes. Elas mostram para a gente o futuro do que Deus tem para a igreja. Elas nos alertam diretamente de coisas que a gente às vezes está viajando na maionese e não percebeu direito. Nos exortam, nos orientam, nos repreendem. Elas fazem de tudo. Ou seja, ela ainda tem sua importância hoje em dia. E assim como Deus usou os profetas antigamente, ele ainda usa hoje. Recentemente, a gente teve um exemplo de profecia aqui na nossa igreja, a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Vamos lá para falar. Pode Senhor, irmãos. Então, eu conversei com o pastor, foi sexta-feira, né, pastor? E eu fui um pouco relutante para falar com ele, porque o que Deus disse foi algo bem extraordinário. E eu pedi para Deus repetir as palavras que ele me falou. Primeiro, ele me falou um devocional em casa. A segunda vez, ele me falou no culto de semana passada, no domingo, quando o pastor estava falando sobre oferta. E na terceira vez, ele falou na sexta-feira, no devocional também, quando eu estava lendo 1 Crônicas 29. Caso os irmãos não se recordem, ali está falando sobre a oferta voluntária que o povo de Israel deu para a construção do templo. E naquele momento, eu lendo o devocional, e eu estava lendo na sala da minha casa, e o Senhor começou a falar comigo, e eu comecei a falar línguas e fui direto para a cozinha. E o Senhor ele foi ministrando ao meu coração essa palavra, a palavra foi o seguinte, ele é como se ele tivesse me mostrado o cenário que estava em 1 Coríntios 29, com o povo reunido ali ofertando, e mostrado também o cenário da nossa igreja.
E ele falou o seguinte, ele tem observado o coração dos irmãos e ele iria levantar poucos irmãos que fizeram, porque eles fizeram votos em seus corações tão extraordinários, de maneira tão voluntárias, que Deus transformaria esses irmãos em milionários. Ele disse essa palavra, ele repetiu mais de 3 vezes, milionários. E ele disse que seriam poucos que seriam milionários, mas que ele iria abençoar todos assim quanto ofertarem. Só que é na medida em que o coração foi entregue. E naquele momento, foi uma tremenda glória que eu fiquei toda arrepiada assim, e o Senhor falando comigo, e eu senti no coração tanto a alegria dos irmãos, desses irmãos que ofertaram, e eu senti no coração também a alegria de Deus, uma alegria indizível, de Deus observar os corações e se alegrar em os irmãos confiarem e depositarem a sua oferta ao Senhor. E eu, naquele momento, eu falei, eu preciso ligar para o pastor. E agora, pré-adolescentes, chegamos num momento muito especial, o momento das ofertas. Temos o Pix, o PicPay e a nossa conta bancária aparecendo aqui na tela. E além disso, temos o projeto dos 1000 Valentes, um projeto para estar ajudando na compra desse lote aqui da igreja. Bora ofertar! Somos a geração que espera a sua volta a ver da glória. Somos a geração que busca a sua face e te adora. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. Quem deseja? E traz o avivamento. Levante a mão e diga. No encontro do noivo com a igreja será tão lindo. A paz do Senhor, pré-adolescentes! O meu nome é Ana Luísa e hoje eu tô aqui na nossa aula para fazer mais um quiz, para ver se vocês prestaram atenção mesmo. Então vamos lá. Primeira pergunta. O que as pessoas devem ver ao verem o comportamento do cristão? Letra A. Alguém que não conhece Jesus. Letra B. Alguém que até fala em línguas, mas suas atitudes são erradas. Letra C. Alguém que é um imitador de Cristo. Ou D. Alguém que age de uma forma dentro da igreja e de outra forma fora dela. Tempo na tela. E se você respondeu a letra C, que é alguém que é um imitador de Cristo, você acertou. Agora vamos para a segunda pergunta. Quais dessas atitudes não reflete o testemunho do crente? A. Respeito. B. Compaixão. C. Sinceridade. Ou D. Xingamentos. Tempo na tela. E se você respondeu a letra D, xingamentos, você acertou. Não pode falar isso, hein, pré-adolescentes? Agora, terceira pergunta. Quando as línguas estranhas têm o mesmo valor da profecia? A. Quando estamos sozinhos. B. Quando houver intérprete. C. Quando somos batizados no Espírito Santo. Ou D. Elas sempre têm o mesmo valor. Se você respondeu a letra C, quando somos batizados no Espírito Santo, você errou, porque a letra B, quando houver intérprete. Agora, quarta e última pergunta. Complete o versículo.
Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de A. Curas, B. Discernimento, C. Profetizar ou D. Maravilhas. E se você respondeu a letra C, profetizar, você acertou. E esse é o nosso quiz de hoje para adolescentes. Tchau! E agora, pessoal, mediante a tudo isso que a gente ouviu hoje, nós vamos orar, mas essa oração vai ser diferente. Eu quero que vocês agora coloquem no coração de vocês, pensem no Espírito Santo, de uma maneira que ele venha encher o coração de vocês, a mente de vocês. Pensem nos dons espirituais, nos dons ministeriais, e que mediante a tudo isso que você ouviu nessa aula, que você venha agora pensar naquilo que você ouviu, meditar e se lembrar nessa oração, amém? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que agora o Senhor venha tocar no coração de cada um, com o seu Santo Espírito. Que o Senhor venha levantar no nosso meio, Senhor, nos pré-adolescentes profetas, Senhor, pessoas que vão falar do Teu nome com verdade, com amor, Senhor. Pessoas que serão testemunhas nessa terra, meu Pai, aqui nas nações. Pessoas que irão exaltar o Senhor em todas as áreas da vida deles, que irão dar testemunho do Senhor nas escolas, nos trabalhos deles, no futuro ministério que eles irão exercer. Meu Pai, eu peço que eles sejam cheios do Espírito Santo em tudo que eles forem fazer, que eles venham ter esse fogo queimando no peito deles, assim como o Senhor queimou no coração de Jeremias, assim como o Senhor usou poderosamente o profeta Joel, assim como o Senhor usou poderosamente o apóstolo Paulo, que o Senhor venha usar cada um deles, Senhor. Meu Pai, que eles venham ser diferenciais nessa geração, que eles venham lembrar dessa aula, de cada detalhe, Senhor, de cada palavra, de cada passagem, e que isso venha ser a verdade da vida deles, que eles venham viver isso. Assim eu te peço, com fé, confiando no agir do Espírito Santo através da vida deles, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pré-adolescentes!